Olá, meu nome é Daniele Rodrigues. Que bom que você está aqui, que você me encontrou aqui. E eu quero te dizer que se você continuar nos próximos minutos nesse vídeo e colocar sua atenção, seu coração e sua ação em tudo que vai ser dito aqui, você tem grande chance de ter sua vida totalmente transformada, com muito mais qualidade de vida e mais dinheiro. Então, fica aqui comigo que eu vou te apresentar a carreira executiva Mary Kay. Problemas técnicos, mas agora eu estou aqui. Vamos lá, vamos continuar. E eu quero começar dizendo que bom que você está aqui. Você está aqui porque provavelmente eu te convidei, né? Insisti até que você desse um tempo da sua atenção para assistir esse treinamento, porque eu acredito no teu potencial. Eu acredito que o diretorado Mary Kay é para você. E já vou abrir um parênteses. O diretorado Mary Kay é para mulheres inteligentes, para mulheres que desejam transformação e que estão dispostas a aprender. Você está aqui de repente porque você viu postando, né, que esse treinamento foi gravado e de repente eu nem mandei para você, nem te insisti para você assistir, mas você pegou o link lá no grupo e está aqui. E parabéns pela sua disponibilidade de estar aqui. O diretorado também é para você, porque se você quiser, você pode alcançá-lo. Ou então você está aqui porque você jogou, né, no pesquisa no YouTube sobre a carreira Mary Kay, sobre o diretorado Mary Kay, e você chegou aqui nesse vídeo. Parabéns também por sair, né, do lugar onde você está e buscar outras fontes, outras pessoas falando disso. E eu quero te dizer que eu fui lá atrás dessa pessoa que jogava nas lupas de pesquisa da vida sobre qualquer coisa que falasse sobre Mary Kay, porque eu tinha muita sede de conhecimento e de entender o que era essa empresa que me apareceu, né, no dia 9 de setembro de 2014. E aí eu quero começar mostrando que o Brasil, os números da Mary Kay no Brasil, né? O Brasil é um país que está começando a desenvolver no empreendedorismo, nós somos ainda pequenos nisso. É, Empreender no Brasil e a venda no Brasil ainda tem uma visão, as pessoas ainda têm uma visão muito errada dessa questão, né, de empreender e da venda, de vender alguma coisa. Provavelmente você já falou ou já ouviu a frase: ah, eu preciso que meu filho trabalhe, ou então eu preciso trabalhar nem que seja vendendo, né? Como se vender fosse um subproduto. A gente foi criado, a gente foi domesticado a estudar muito para ter uma boa profissão. E geralmente ter uma boa profissão está relacionada a você trabalhar para alguém, né? A você ter um emprego, a você ser supervisor numa empresa, num negócio de alguém. Geralmente essa é a visão que nos foi passada pelos nossos pais e até pela própria educação no Brasil. E aí você furar essa bolha, e muitas vezes você está aqui, você tem a sua profissão, você está migrando, né, de profissão, ou você está associando a sua formação com algo extra para ter mais uma renda a mais, e eu sei o quanto que isso aí quanto que isso é difícil no início, né? A gente entender que a gente está numa profissão nobre e algo que pode enriquecer de verdade a nossa vida, né? Então, que bom que você está aqui e que bom que você decidiu furar a sua bolha e ensinar outras mulheres a furar a bolha também, ensinando a elas e mostrando a elas que elas podem empreender e que isso pode ser, isso vai ser, se elas quiserem, um negócio positivo na vida delas. Fazendo ainda um parêntese sobre isso, as pessoas mais ricas do mundo, elas vêm do mundo da venda, né? Não tá, a minha profissão, um médico, um advogado, um dentista, eu posso ser um excelente profissional. Eu vou ganhar mais do que um profissional ruim na mesma área que eu.
mas um excelente profissional com um excelente empreendedor ou um excelente empresário não tem como competir, porque o meu negócio depende só das minhas 24 horas e das minhas duas mãos. Eu não tenho como escalar eu trabalhando para ganhar dinheiro com a minha profissão. E nesse momento eu também estou vendendo. Eu não estou vendendo produto nem serviço, mas estou vendendo as minhas horas. As minhas horas como advogado. Quanto que vale uma hora de um advogado? Tá. E eu tenho 24 horas no dia, mas eu não posso vender as minhas 24 horas, né? A CLT, inclusive, tem leis, você tem um limite de horas no dia que você pode trabalhar. Então, você limita, a gente limita os nossos ganhos quando a gente trabalha ganhando dinheiro somente com a nossa profissão. O que que faz para eu escalar um negócio onde eu não fique presa com o trabalho que sai da minha mão? E na Mary Kay, a gente consegue fazer isso, não só com a venda, porque os ganhos com a venda também ficam limitados às nossas 24 horas, né? Mas quando a gente decide fazer a carreira executiva, quando a gente decide entender como funciona e montar um time de consultoras, isso também se torna possível e a gente consegue fazer o nosso negócio ficar milionário. E aí, deixa eu apresentar para vocês os números aqui da Mary Kay nesse momento no Brasil. Ó. O Brasil é o país das oportunidades. Uma consultora no Brasil tem, ó, uma consultora de beleza para cada 455 mulheres acima de 18 anos. E isso está levando em consideração o número de consultoras cadastradas. E não significa que todos os cadastros na Mary Kay são de pessoas que realmente estão trabalhando. Tem pessoas que cadastram e não fazem nada. Tem pessoas que cadastram para autoconsumo, ok? Tem pessoas que cadastram, mas elas limitam a atender um número pequeno de clientes por opção. Então, esse número ainda pode ser maior, né? Ó, 1.741 cidades no Brasil com menos de uma consultora para cada 1.000 mulheres acima de 18 anos. E a gente tem 418 cidades no Brasil que não possuem nenhuma consultora de beleza. Então, eu estou te falando que a gente está numa oportunidade onde existem muitas possíveis clientes e poucas consultoras de beleza. Então, se você quer empreender num negócio, se você quer ter um negócio, uma renda ilimitada, aqui é um excelente lugar para isso. Para você colocar a sua energia, colocar a sua inteligência cognitiva e emocional e fazer isso aqui acontecer, tá? A Mary Kay, né? Eu já vou falar mais uma vez, a nossa primeira via de ganho é a venda dos produtos, que é limitada, porque a gente só tem 24 horas, né? Então, por mais que a gente apareça 1.000 clientes para a gente atender hoje, eu vou conseguir atender 1.000 clientes hoje? Não vou, porque 24 horas provavelmente não dá. Mas tem a segunda via de ganho, que essa sim é ilimitada, que é a liderança. Por que que essa é ilimitada? Porque o número de pessoas que pode ter no meu time é ilimitado. E essa quantidade, e esse número de mulheres, toda a produção delas, todas as vendas que elas fazem, a Mary Kay entende que por elas serem do meu time, eu tenho direito a uma participação desse lucro e me repassam um valor. E é isso que eu vou falar para você agora. Presta muita atenção na carreira executiva, que eu vou te falar detalhes aqui para que você saia daqui muito motivada a colocar tudo em prática. Ó, a carreira Mary Kay, essa aqui é a primeira escada de sucesso da carreira Mary Kay, que é a escada que vai de consultora de beleza a diretora de vendas. Esse é o primeiro, como eu disse. Tem uma outra depois dessa, tá? A consultora de beleza é aquela que vende os produtos e o único ganho dela é o lucro sobre as vendas, tá? Que isso ninguém tem o poder, ninguém consegue manipular o nosso lucro. A gente compra lá esse produto por 6, vende por 10 e 4 é o nosso lucro. Ponto. E a consultora de beleza quando eu começo a montar o meu time e eu tenho, ó, aqui, ó, de 0 a 4 iniciadas no meu time, iniciadas ativas, eu ainda continuo sendo uma consultora de beleza. Vamos lá que eu vou dar um parêntese aqui. O que que são iniciadas ativas? É aquela consultora que se cadastra
com o kit de cadastro, mas ela também faz pedido. Por isso que eu digo, cadastrar só com o kit de início, eu cadastro, a gente pode cadastrar, mas a gente precisa mostrar para ela que o kit de início, treinar essa nova consultora, que esse kit de início é apenas o material de trabalho dela, que ela precisa fazer todas as estratégias para que ela tenha venda, e tendo venda, ela vai ter, a consequência da venda é querer fazer o pedido, e aí ela vai começar, ela só vai entrar no jogo quando ela fizer o primeiro pedido dela depois do kit de cadastro. Tá? Então, se você cadastrei 100 pessoas só com kit de 132, não contou nada para você. Na verdade, você perdeu um monte de cliente, né? Porque cliente que compra kit de R$ 132,90, depois ela não vai querer comprar produto com preço de cliente com você. Você concorda comigo? Eu não gosto, eu não ia querer. Eu não sou boba. Então, pensa bem nisso, tá? A gente cadastra com kit de cadastro, mas a gente trabalha essa mulher para que ela seja uma consultora que tenha vendas. Então, quando eu tenho de 0 a 4 iniciadas no meu time, eu sou uma consultora de beleza e os meus ganhos são os lucros das minhas vendas. Para eu passar para o próximo degrau, que é de futura diretora, eu preciso ter 5 consultoras ativas no meu time. Então, o que eu quero falar para você? Se você saiu daqui hoje decidida a montar o seu time, imprima uma velocidade de trabalho que você termine o mês com 5 consultoras. Ou, no máximo, em 2 meses você faça isso. Por quê? Porque essas consultoras suas aqui, quando elas fazem os pedidos dela, o bônus que ela geraria, que é esse, ó, vou mostrar aqui, ó, no link de diretora, ó, preste atenção aqui, ó, na escadinha da diretora, ó, bônus de iniciada direta ativa, ó, bônus de 8 ou 12% de crédito Mary Kay. Aqui no de futura diretora fica mais fácil, ó. Você só tem quando você tem 5 consultoras. Quando você tem 1, 2, 3, 4, esse bônus de 8 ou 12%, esse crédito Mary Kay, você não ganha e esse crédito não vai para ninguém. Então, pensa hoje, você tem consultoras cadastradas e elas estão produzindo quanto? Esse dinheiro está ficando em cima da mesa da Mary Kay, porque você não completou 5 consultoras no seu time. Então, decidiu começar a cadastrar? Imprima uma velocidade de oferecer oportunidade todos os dias para que você feche o mês com as suas 5. Não abra mão disso, tá? Então, de 0 a 4, eu sou uma consultora de beleza. Quando eu tenho 5 consultoras iniciadas ativas, eu sou uma futura diretora. E além dos meus lucros das vendas, a Mary Kay me repassa um bônus de 8 ou 12%. 8 ou 12%. Esse dinheiro não sai do lucro da cliente, da sua consultora. Você não está ganhando em cima da consultora. Ela não está trabalhando para você. Você ofereceu uma oportunidade para ela, dela fazer uma segunda renda, dela fazer uma renda, dela conciliar a maternidade, conciliar outros trabalhos com Mary Kay, e a Mary Kay tira parte do lucro dela da empresa e te repassa. Beleza? Então, é uma sociedade entre você e a Mary Kay. E aí, quando você tem 5 consultoras, você já é uma futura diretora e você já tem bônus. E o próximo degrau é o de diretor em qualificação, que é quando você completa 10 consultoras iniciadas no seu time. Quando você tem 10 consultoras iniciadas que você cadastrou, você pode se tornar uma diretora em qualificação se você quiser. Porque na Mary Kay você não é obrigada a ser diretora de vendas. E para você ser diretora de vendas, você precisa passar pelo processo de qualificação. Então, aqui, ó, eu não quero ser diretora, eu cadastrei 30 pessoas, eu tenho 30 consultoras que estão vendendo, mas eu não quero ser uma diretora de vendas, não tem problema. Você vai ter bônus aqui de 8 ou 12% sobre essas 30, tá? E você não vai ser diretora, não tem problema nenhum. Mas o que eu não acho inteligente, eu acho que se você já conseguiu, se você teve a habilidade de conversar com mulheres e elas acreditaram em você, viram a sua história, viram o seu trabalho e se inspiraram em você, é porque você já é uma líder para elas. Então, nada mais do que justo de que você trabalhar para ser uma diretora de vendas, para que você tenha o bônus
de ser uma líder, né? Que é só diretora. Quem tem mais regalia na Mary Kay é diretora de vendas. Então, se eu estou iniciando, é para eu trabalhar para ser diretora de vendas, onde os meus ganhos são maiores. Só que para eu ser diretora de vendas, eu preciso sinalizar para a Mary Kay que eu desejo. E aí é quando eu me torno uma diretora em qualificação. Como é que funciona? Vamos supor, você está nesse mês agora, né? Aqui, por exemplo, eu estou em julho. Hoje é dia 9 de julho. A minha meta é terminar o mês com 10 consultoras ativas. Quando eu terminar julho com 10 consultoras ativas, no mês seguinte, até o segundo dia útil, eu entro lá no meu escritório virtual, lá onde eu faço meu pedido, e eu preencho uma carta de intenção ao diretorado. Existe essa aba lá. Depois dá uma olhada, procura lá em serviços online a carta de intenção ao diretorado. E é lá que você preenche, e aí, 2 dias depois, a Mary Kay entra em contato, liberando, dizendo que aí você passa no sistema de ser futura diretora para diretora em qualificação. A diretora em qualificação, os ganhos dela são os mesmos da futura diretora, que é o bônus de 8 ou 12% sobre o seu time direto. E quando você fecha a sua qualificação, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela, e aí você passa a ser diretora de vendas. Então, essa precisa ser a sua primeira meta para fechar ainda esse ano. O que que te impede de trabalhar para isso? Né? Esse ano você pode fechar como diretora de vendas. E aí, ó, a diretora de vendas tem esse bônus de iniciada direta ativa, que é a mesma coisa do crédito Mary Kay, o bônus da unidade, o bônus de volume, o bônus de primeira geração quando você forma outras diretoras e acesso ao programas de que você ganha o carro, as viagens, que é tudo programa exclusivo para as diretoras de venda. Então, esse é o primeiro degrau, a primeira escada que você precisa subir. Você está agarrado aqui no primeiro degrau. Vamos passar para o segundo, vamos passar para o terceiro e vamos fechar o ano no quarto degrau. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Ó. Essa Daniele aqui de 2022, né? Há 22 anos. Essa foto aí tem 22 anos, onde eu tinha 22 anos de idade e já tinha duas crianças, né? A Camille de 3 anos e o Daniel de 4 meses, quando foi batida essa foto. Essa cara de sofrida, de acabada, muito nova, mãe de 2 filhos, frustrada porque não conseguia fazer uma faculdade, porque não passou na faculdade pública e tinha 2 crianças para cuidar. A faculdade particular nessa época aí, em 2002, era caríssima. Era caríssima. E eu não tinha um marido que ganhava o suficiente para sustentar a casa e pagar uma faculdade para mim, e muito menos eu tinha quem ficasse com as crianças para fazer isso. Então, o que que eu entendia nessa época da minha vida? Game over. Eu preciso entender que eu vou depender de marido, de alguém a vida inteira, porque eu escolhi ser mãe, escolhi, entre aspas, ser mãe nova muito cedo. E toda vida que eu falava do meu sonho para alguém, e alguém próxima de mim, e eu falava, né, que eu tinha um sonho de fazer uma faculdade, as pessoas falavam para mim, que faculdade? Olha aí suas 2 faculdades. Eles diziam que as crianças eram faculdade. E o meu sonho de fazer faculdade estava totalmente ligado a associação de independência financeira está ligada a uma formação. Então, o tempo foi passando, eles cresceram um pouquinho, e aí eu fui convencida pelas minhas cunhadas na época a fazer um curso de técnica de enfermagem. Por quê? Porque o curso de técnico de enfermagem, o preço era muito mais barato que o de uma faculdade, e o tempo também disponível para estudo era muito menor. Não eram todos os dias, não eram 4, 5 horas por dia, eram 2 vezes na semana, 2 horas, eram 4 horas semanais. E era mais fácil, e tinha noite, então era mais fácil conseguir a avó, alguém para ficar, o próprio pai, para ficar com as crianças para eu fazer o curso de enfermagem. Eu fiquei tão feliz, tão grata quando eu tive essa possibilidade de fazer esse curso, que eu dei o meu melhor. Eu tenho essa característica, quando eu me jogo em alguma coisa, meu amor, eu me jogo de cabeça. Eu quero tudo que aquilo tem para mim. E aí eu fiz esse curso, quando eu terminei esse curso, o próprio professor do curso me indicou para uma gestora de enfermagem do Hospital e Clínica São Gonçalo, o lugar que eu trabalhei 10 anos, para eu trabalhar lá. Eu sei que eu acabei o curso, eu fui no
eu acabei o curso, indo para o curso, eu recebi uma ligação, uma mensagem no meu celular, eu não tinha crédito na época, né? Era caríssimo, era crédito, era linha, né? E aí eu lembro que eu parei no orelhão, liguei para o número que ela me mandou, e aí ela falou: Você consegue vir aqui amanhã para a entrevista? E aí eu, no dia seguinte, acordei cedo, fui para a entrevista no hospital, já saí de lá, fui para o centro do Rio para fazer o meu Corém provisório, e no dia seguinte eu já comecei a trabalhar no hospital. E aí essa foto aqui de baixo mostra isso, já alguns anos depois, essas crianças já bem grandes, ó. Nessa época eu já tinha trabalhado na enfermagem. Quando eu trabalhei na enfermagem, eu queria, como técnica de enfermagem, eu queria entender tudo, eu ajudava as pessoas, eu queria entender o caso dos doentes, e com essa coisa de querer entender o que estava acontecendo, eu fui convidada pela equipe médica para trabalhar com eles como secretária deles. E aí eu precisava chegar muito cedo, porque eu pegava carona para ir para o trabalho, e aí eu fui uma das primeiras pessoas a fazer a turma de faculdade à distância. Eu fiz um curso de gestão de RH, onde eu fazia todo dia de manhã no, no próprio trabalho e de lá trabalhava. Nessa época aqui, eu trabalhava com a equipe médica, não estava mais na enfermagem, tá? Eu fiquei na enfermagem só um ano e meio. Eu trabalhava com a equipe médica de origem e mais 6 equipes. Eu trabalhava com 7 equipes médicas. E nessa época eu construía um salário de R$ 3.500, isso há quase 20 anos. Então, o que era muito bom. O meu salário ele era parecido com um supervisor um enfermeiro supervisor de setor. Eu falava, cara, como secretária, eu não é isso. Então eu achava assim, olha, eu atingi o máximo que eu posso aqui no meu trabalho, tá? Não tem mais para onde crescer. Só me resta ser uma boa profissional para que eu mantenha esse nível aqui. E aí, o que que aconteceu? Ó, a cegonha me atropelou, engravidei do Davi. Nesse momento eu entrei numa crise muito grande. Por quê? Porque o meu salário dessa época aqui, ele era quase que todo de informal. A minha carteira era assinada com R$ 1.200. E aí, na minha licença maternidade, adivinha, aquela que era muito boa, muito querida por todos, ficou ganhando menos da metade do que ganhava. Esse momento de crise me fez repensar muitas coisas, né? Eu passava 12 horas, 14 horas fora de casa. Como é que eu ia fazer isso com uma outra criança? Essas outras 2 crianças aqui já eram adolescentes, já tinham passado a pior fase. Mas e esse pequenininho aqui? O que que eu faria com ele? A minha mãe, que criou esses aqui, já era 15 anos mais velha, ela não tinha mais o mesmo pique. Não era justo com ela, não era justo com ele, não era justo comigo. Mas, ao mesmo tempo, eu também não podia parar de trabalhar. Eu precisava, a minha renda era importante para a manutenção da minha família. E aí foi esse momento que eu pensei, e agora eu preciso fazer alguma coisa diferente. Foi quando eu encontrei Mary Kay, depois eu conto com detalhes essa parte da minha história. Quando eu vi um carro rosa, eu me apaixonei, eu pesquisei no Google o que que era, e eu procurei uma consultora de beleza para me cadastrar. E nesse dia aqui, ó, no dia 9 de setembro de 2014, foi o dia que eu me cadastrei na Mary Kay. Davi estava fazendo 4 meses nesse dia, então eu estava ainda no final da minha licença maternidade com um bebê pequeno e uma nova oportunidade Mary Kay. Eu comecei a estudar muito, né? Comecei a estudar muito sobre como era a Mary Kay, sobre como funcionava. Eu me cadastrei no dia 9 de setembro com kit de início. No dia 10 de setembro, eu peguei um cartão de crédito emprestado, fiz o meu primeiro pedido, e do dia 10 de setembro ao dia 5 de outubro, eu vendi R$ 7.000. E no dia 1º de outubro eu fiz um pedido de 5.000 pontos, um mês depois que eu tinha me cadastrado na Mary Kay. E aí, nesse momento, a minha diretora, Ana Paula Costa, me ligou, né? Não tinha esse negócio de WhatsApp ainda direito nessa época. Me ligou para me conhecer. Ela ficou curiosa, como é que uma menina que morava longe dela, que não estava sendo treinada por ela, conseguiu fazer uma produção tão alta. E aí ela veio até a minha cidade conversar comigo, e aí ela falou assim: se você está gostando das vendas, dos ganhos da venda, você vai amar os ganhos da carreira executiva. E a minha conversa com ela foi no dia 26 de outubro de 2014. E aí ela falou assim para mim, é simples, eu tinha 1 mês e meio de empresa, gente. E ela falou assim, é simples. Você precisa de 10 pessoas para ser uma diretora em qualificação. Em novembro, você cadastra 5. Em dezembro, você cadastra 10. E em janeiro, você coloca a sua carta de intenção ao diretorado. Eu falei assim, ela falou, eu falei, dá para fazer isso? Ela, dá, com certeza dá. E aí, adivinha o que eu fiz?
fui obediente, fiz o que ela falou. Só que eu ainda fiz um pouco mais. Em novembro eu cadastrei 6, em dezembro eu cadastrei mais 6. E em janeiro eu já tinha 12 consultoras no meu time e coloquei minha carta de intenção ao diretorado. Então eu digo para você, se eu fiz numa época onde não tinha rede social, onde não tinha rede social, mas não era como é hoje, não tinha internet, os pacotes de celular não era isso liberado, que hoje com internet você não gasta R$ 1 para se comunicar com ninguém. Eu consegui. Imagina você agora. Se você decidir colocar no seu coração que em 2 meses você vai fechar as suas 10, você vai fechar. Porque ninguém vai te parar. E aí eu quero te mostrar aqui, ó. No meu, ó, novembro de 2014, o meu primeiro bônus, ó, foi R$ 224. Eu já terminei o mês de novembro como futura diretora. Eu me cadastrei em setembro, outubro eu conversei, novembro eu já terminei o mês como futura diretora, com 5 consultoras ativas, eu tinha 6, né? E aí, ó, em dezembro de 2014, ó, o primeiro bônus tinha sido 224, o segundo foi 723. Eu já tinha, ó, 12 consultoras ativas no meu time e a Mary Kay me repassou 12%. Gente, vocês acham que nesse momento aqui, nos meses de novembro e dezembro, eu estava acreditando muito que Mary Kay ia mudar minha vida financeiramente falando? Gente, não. Eu estava fazendo pela fé. Eu fazia isso porque eu acreditei no que a minha diretora me falou. Ela me mostrou o resultado dela e eu acreditei que eu poderia fazer. Esses 2 meses iniciais, o que me moveu a fazer Mary Kay foi a minha fé, porque a minha motivação pelo resultado, ela só veio depois que eu comecei a ganhar dinheiros maiores. Você, nesse momento que ainda não tem bônus, o que vai fazer você se mover todos os dias para trabalhar a carreira executiva, para se portar como uma diretora, para pensar como uma diretora e para trabalhar como uma diretora, é a fé que isso vai acontecer para você. Foi o que eu fiz nessa época aqui. Eu lembro que esse bônus de R$ 224 foi legal, mas R$ 224 não muda a vida de ninguém. E aí eu lembro que quando veio esse bônus de R$ 723, eu pensei assim, caramba, se de um mês para o outro mais que dobrou, se eu continuar nessa mesma pegada de iniciar 6 pessoas por mês, isso vai continuar crescendo e agora sim isso vai me dar um retorno financeiro. Então, no início de janeiro, quando saiu esse bônus, foi o momento em que eu mais comecei a acreditar e trabalhar motivada pelos meus resultados. Mas até então eu estava trabalhando motivada pela minha fé, tá bom? E aí continuou. Ó. Aí em janeiro eu coloquei minha carta de intenção ao diretorado. Eu vou falar lá na frente como funciona, mas a qualificação para o diretorado você pode fazer ela em 1 mês, 2 meses, 3 meses ou 4 meses. Você tem 4 meses para fechar as metas. E eu fechei a minha em 3 meses. E olha aqui, ó, olha a minha cara de cansada, cheia de corretivo mal passado no rosto, um cabelo estranho, um bebê pequeno. Essa foto aqui foi tirada no dia 5 de fevereiro de 2015. Eu roubei essa foto aqui do Instagram, do Facebook do meu pai, que eu não tinha essa foto. E aqui, ó, fevereiro de 2015, Carnaval, Rio de Janeiro, ó. Mesmo assim, eu tinha já 21 consultoras que eu mesma cadastrei e a Mary Kay me repassou um bônus de R$ 952 em fevereiro. Janeiro, ó, voltando um mês antes, foi meu primeiro mês como consultor, como diretora em qualificação, ó. Em janeiro eu terminei o mês com 18 consultoras ativas no meu time, ó. Você lembra aqui, ó, que eu te mostrei, ó, em dezembro eu terminei com 12, em janeiro eu terminei com 18. Eu coloquei quantas a mais? 6, porque eu acreditei que de 6 em 6 daria muito certo. Em fevereiro, eu terminei com 21, aumentou 19, 3, aumentaram 3. E aí o meu bônus, ó, deu uma quedinha, mas eu estava no game da qualificação. E aí, ó, essa foto foi batida em março. O meu primeiro contato com diretoras Mary Kay, com outras mulheres Mary Kay, com outras consultoras, outras diretoras em qualificação foi no final de março.
onde eu já era diretora Mary Kay. Eu já estava formada no dia desse evento, já estava com os meus números fechados. Eu nunca participei de nenhum treinamento, eu não tinha treinamento online, eu não tinha acesso direto à minha diretora, porque eu trabalhava no hospital igual uma cachorra, tinha um neném pequeno e não tinha essas coisas de internet como é hoje. Mas eu fiz acreditando, a minha energia vinha da minha fé, que isso daria certo para a minha vida. E aí, ó, em março de 2015, foi o meu último mês como diretora em qualificação, e aqui é meu bônus, ó, foi R$ 942. E aqui no mês seguinte, para te mostrar, ó, abril de 2015, o meu primeiro bônus como diretora foi R$ 6.650. A partir desse mês, né, que no caso eu trabalhei em abril e recebi esse dinheiro no início de maio, a minha, a minha mola de motivação mudou. Passou, deixou de ser só a fé e passou a ser os meus resultados. Então, você quer ter muita motivação? Trabalhe com a sua fé até ter o seu primeiro resultado expressivo e use ele como mola para que você suba ainda mais alto. Aí vamos entender agora como é que funciona isso, ó, a construção do time. Quando você tem, ó, de 1, 2, 3, 4 consultoras ativas, ó, você aqui, você não ganha nada. Elas produzem, produzem, produzem e esse dinheiro fica na mesa da Mary Kay. Por isso que você tem que trabalhar para fechar quantas? 5. Aí, ó, a Mary Kay colocou aqui um exemplo para você, ó. Se você tem 8 consultoras ativas, 8, ó, consultoras ativas, se cada uma delas comprarem R$ 1.000, mas você não faz o seu pedido, o seu bônus é 8%. Pega essa chave. Qual é a diferença de você ganhar 8 ou 12%? Você ter 5 consultoras dentro do mês fazendo pedido e você fazer o seu pedido pessoal de pelo menos 600 pontos. Então, uma consultora que quer ser uma diretora de vendas, eu preciso fazer o quê? Vender. Gente, de verdade, hoje vocês acham que a minha renda principal vem da venda? Não, mas eu preciso vender. Por quê? Porque eu ensino mulheres a vender, porque através do produto eu conheço novas pessoas e essas novas pessoas se tornam minhas consultoras. Então, eu estou num negócio de vendas. Então, a Mary Kay, ela dá incentivos financeiros também para as diretoras e para as consultoras que são mais atuantes em venda. Ó, aqui, nesse caso, se cada uma delas comprarem 8, se cada uma dessas 8 comprarem R$ 1.000, a Mary Kay te dá 8% e você ganha R$ 430 de bônus pela produção do seu time. Aí aqui já é uma diferente, aqui já é diferente, ó. Você tem 10 consultoras ativas comprando 10 consultoras comprando R$ 1.000 em produtos. E aí você já está com o seu pedido pessoal de 600 pontos. Então a Mary Kay vai te repassar quanto? 12%. E aí você recebe um bônus de R$ 781 e você já pode dizer para a Mary Kay que você quer ser uma diretora de vendas. Ó, construindo o seu time, ó. Vou dar outro exemplo aqui. Olha, você tem 10 consultoras ativas. Você precisa que pelo menos 5 faça pedido dentro do mês. Aqui teve 8. Se cada uma dessas 8 comprarem R$ 1.000, você fez o seu pedido pessoal de 600 pontos, você ganhou 781. Então, quando você tem um time de 5 para saber, ativas ou mais, para saber se você vai ganhar 12 ou 8%, qual é a regra? Desse seu time, você precisa que 5 façam um pedido dentro do mês, tá? Então, por isso que a gente incentiva as vendas, por isso que o nosso trabalho é de capacitação. Você não faz ninguém fazer pedido, você não convence ninguém a fazer pedido, mas você ensina as mulheres que estão dispostas a aprender o que ela precisa fazer, tá? E você também precisa fazer para fazer seu pedido e ganhar 12%. E eu te falo, esses 4% fazem muita diferença. E aí, ó, para você construir o seu diretorado, qual é a regra para você ser uma diretora de vendas? Você precisa, para colocar a sua carta, ter 10 consultoras que você mesma cadastrou. Ó. Consultoras diretas, direta é quem você cadastrou. Você precisa ter, no mínimo, 3 meses de empresa, tá? E conta o mês que você se cadastrou, por exemplo. Você cadastrou maio, junho, julho. Agosto, você já pode ser uma diretora em qualificação.
Beleza? Então, a maioria de vocês aqui já pode. E aí, você precisa, no mês anterior, fazer 1.200 pontos. Por exemplo, agora a gente está em julho. Eu, no mês de julho, fecho as minhas 10 e eu preciso fazer dentro desse mês de julho, 1.200 pontos para, no dia 1º de agosto, mandar minha carta de intenção ao diretorado. E o que tem que acontecer nesses meses de qualificação? Você precisa, esse seu time de 10 mais você 11, precisa se multiplicar e se tornar 40 consultoras, tá? Não precisa que todas estejam ativas. 40 consultoras no time, que pode ser os status de ativa, de inativa e de nova. A, P e N. Anota isso aí. Se essa nomenclatura das consultoras, os status da consultora é algo que você não sabe o que é, se você quer ser uma diretora de vendas, você precisa ter sede de conhecimento e estudar isso. Existe dentro do seu escritório virtual se você jogar lá na lupa, um documento chamado Caderno Carreira. Vai procurar lá no seu escritório virtual, para de estar pedindo tudo de mão beijada. Uma líder não pede nada de mão beijada, gente. Uma líder procura suas coisas, tá? Então, vai lá e dá uma estudada no Caderno Carreira, porque você precisa ter esse linguajar, essa nomenclatura, ela precisa ser comum para você. E aí, quando você fecha as suas 40, e leia o que está escrito aqui: consultoras diretas e indiretas. Não necessariamente precisa você cadastrar. Se você, já desde que a sua nova consultora entra, mostra para ela esse treinamento, mostra para ela que ela pode ter ganhos muito maiores do que ela imagina, mostra que ela pode ir muito mais além. Se você sonha e ensina as suas meninas a sonhar, o seu sonho vai ser realizado muito mais rápido. Então, toda sua nova consultora, mostre para ela a carreira executiva, porque se ela também monta o time dela conta para sua qualificação. Porque essas outras consultoras que precisam entrar, essas outras 29, podem ser que você cadastra ou que as suas meninas cadastram. E você tem 4 meses para fazer isso. E precisa fazer um total também de pontuação. Eu passo isso com calma depois para você. Se você quer entender mais a qualificação, quando você fechar sua futura diretora, eu te dou um incentivão, um intensivão de diretora em qualificação, tá bom? E aí, ó, uma diretora formou diretora de vendas, tá? Fechei os meus números, agora eu sou uma diretora de vendas. Vamos entender os ganhos de uma diretora de vendas. Ó, uma diretora com uma produção de 12.500 pontos, que é uma unidade. Outra coisa, a produção, ó, 12.500 pontos, 26.000 pontos, 60.000 pontos, 110.000 pontos, não tem relação nenhuma com uma unidade. Ah, minha unidade é fraca, minha unidade é forte. Isso não existe. Unidade pequena e unidade grande. O que faz eu produzir menos ou produzir mais é o tamanho da minha unidade. E o tamanho da minha unidade está diretamente relacionado ao tanto que eu ofereço oportunidade todos os dias. É só essa função. Gente, esse é o trabalho mais importante da vida, Mary Kay. Quando eu entendo isso e coloco, paro 10 minutos do meu dia para oferecer essa oportunidade, eu mudo a vida de muita gente, eu mudo a vida de todo mundo, tá? Então, ó, uma unidade pequena, 12.500 pontos, uma unidade média, ó, 26.000 pontos. Aqui, ó, 12.500, eu ganho uma média de R$ 2.500 de bônus. Uma unidade de produção de 26.000 pontos, que é mediana, ó, o meu bônus já é de R$ 4.900. Uma unidade de produção de 60.000 pontos, que já é uma unidade de carro cor-de-rosa, olha aqui quanto que eu já ganho de bônus, ó, uns R$ 10.800. E uma unidade de superprodução, uma unidade top, que ela ganha, ó, de bônus mais ou menos uns R$ 21.300. Isso são valores aproximados, tá? Eu vou te mostrar agora aqui os meus resultados para você ver, ó. Por exemplo, ó, eu em maio de 2018, ó, ganhei 16 mil e poucos reais, ó, entre essa unidade e essa, ó.
Em maio de 2019, ó, 19 mil, já estava bem mais para essa aqui, né, de unidade top. Em maio de 2020, ó, 29 mil reais. Já estava ultrapassando essa aqui, né, a produção, com produções milionárias e ganhos milionários. E aí pensa bem, gente, 29 mil reais por mês, 19 mil reais por mês. Olha que surreal para uma pessoa que ganhava 3.500 reais. E isso é possível para todas nós, desde que a gente coloque nosso coração e entenda que o trabalho é diário e de repetição. Quem mais conseguir adquirir a habilidade de fazer a mesma coisa todos os dias, que é oferecer oportunidade todos os dias, mais dinheiro, mais retorno financeiro isso vai ter para o seu bolso, tá? O carro cor-de-rosa também é um reconhecimento que só a diretora de vendas pode ter. E o carro rosa a gente chama de troféu dos sonhos, que a Mary Kay repassa para essa diretora que conquista o valor de R$ 100.500. Como é que vem esse valor? Como é que funciona isso? Toda diretora de vendas, quando ela se forma diretora de vendas, ela já está apta a conquistar o carro dela. Ela só precisa que a unidade dela produza 50 mil pontos durante 6 meses, são divididos em 2 trimestres, tá? Vamos supor, o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. No final desse trimestre, em março, eu juntei a pontuação de janeiro, fevereiro e março, deu 150 mil pontos, eu já fechei o primeiro trimestre do carro. E aí eu vou ter abril, maio e junho para fazer mais 150 mil pontos e fechar o segundo semestre do carro. Por exemplo, agora, julho de 2024, eu estou no segundo trimestre da requalificação do meu quarto carro cor-de-rosa, tá? E eu falo carro cor-de-rosa por conta do hábito, porque, na verdade, é quarta requalificação do meu troféu dos sonhos. E como é que a Mary Kay me paga isso? Ó, em outubro de 2021 foi quando eu fechei o meu terceiro carro. E nessa época, olha aqui, ó, carro opção dinheiro. A entrada era R$ 9.300. E depois eles me davam 36 parcelas de R$ 2.000. Agora o valor do carro aumentou um pouco e eles dão de entrada R$ 10.500, R$ 10.200, tá? A mais é a entrada, e todos os meses eles me dão R$ 2.400 a mais. R$ 2.400, que é a parcela do carro, que são 36 parcelas de R$ 2.400. Por que que eu digo que o meu, eu não tenho carro, tá? Eu optei em não ter o carro nesse momento. E aí, a Mary Kay, ela é uma empresa que ela dá uma possibilidade tão grande de você trabalhar conforme a sua necessidade, que eu adequei o meu trabalho para que o carro não seja uma necessidade de trabalho. Carro hoje na minha vida seria uma necessidade de lazer. Se eu consigo fazer lazer de Uber, eu não preciso de carro para lazer. Então, eu adequei a minha vida para que eu não precise de carro para trabalho. E aí, eu uso o valor dessa mensalidade que a Mary Kay me dá todo mês de R$ 2.400 para realizar um outro sonho. Não é o troféu do sonho, o nome desse reconhecimento? Eu pago a prestação desse apartamento que você está vendo aqui, que é R$ 2.500 e poucos reais, e eu só inteiro com cento e pouco, e o dinheiro do carro paga a prestação do apartamento que eu moro. E aí agora, ó, em outubro de 2024, 3 anos depois, eu vou receber uma entrada de 10 mil e poucos reais, e a partir de novembro eu volto novamente ganhando os R$ 2.400. Eu ganho todos os meses, tá? Ganho todos os meses, e isso eu pago a parcela do meu apartamento. Então, o carro funciona assim. Então, você trabalhou para ser diretora, já vamos trabalhar para fechar seu carro cor-de-rosa, tá? Viagem das diretoras tops. Todo ano eu já acostumei conhecer um destino diferente. Hoje eu sou uma pessoa que eu conheço mais destinos no exterior do que a maioria das pessoas que eu conheço, que eu convivo. Por quê? Graças a Mary Kay, porque todo ano eu sei que eu tenho uma viagem para fazer.
tá? Agora, depois da pandemia, eu já fui para Istambul, fui para depois da pandemia, né? Fui para Istambul, fui para Grécia e agora vou para a África do Sul ano que vem, tá? E aí na época da pandemia até trouxe aqui, ó, outros, ó, com imposto, viagem das diretoras top 2021. Olha, o ano de 2021 a gente não conseguiu viajar ainda por conta da pandemia. E a Mary Kay me deu 42 mil reais em dinheiro. Esse dinheiro eu realizei o sonho de fazer minha abdominoplastia com lipoescultura. Não viajei, mas dei uma transformada no meu corpício. Outra coisa legal de falar, esse ano aqui, ó, outubro de 2021, foi o ano que foi o mês que eu fiz a minha cirurgia. Nesse mês eu não trabalhei. Gente, esse mês eu não trabalhei. Eu fiquei em casa, bonitinha, me recuperando da cirurgia e ó, o meu bônus foi 10.300 reais, sem trabalhar, foi isso que eu fiz na Mary Kay. E mais os 9.300 do carro, eu ganhei quase 20 mil um mês sem trabalhar, operada, tá? Isso é muito legal. E esse ano aqui, que a gente não viajou, a Mary Kay deu em dinheiro, eu fiz uma recauchutagem no meu corpo. Então, por isso que eu falo, gente, você decidir colocar sua energia, a sua disposição de trabalho num negócio que é seu, traz muito mais retorno, porque hoje eu coloco a mesma energia que eu colocava lá no meu trabalho, mas eu não tinha 1% do dinheiro que eu tenho aqui, das vantagens que eu tenho aqui, do reconhecimento que eu tenho aqui, da liberdade que eu tenho aqui. Hoje, você é uma pessoa boa de trabalho? Como é que os seus patrões te conhecem? Como é que você era conhecida? Por que você não traz esse comprometimento, essa disciplina, essa energia para um negócio que é teu? Se prepara que você vai ver coisas grandes acontecendo, tá? E aí, gente, ó, depois que você se torna uma diretora de vendas, tem outros degraus, tá? Ó, diretora sênior, diretora futura executiva, diretora executiva elite e diretora nacional, que é o topo da carreira. Esse treinamento eu não trago a fala sobre diretora nacional, mas diretora nacional, gente, são mulheres que ganham acima de 50 mil facilmente sem muito esforço. Depois eu trago esse assunto para vocês. Mas hoje eu quero falar que hoje eu sou uma diretora futura executiva, trabalhando para fechar o ano como diretora executiva elite. E desejando que você que está aqui ouvindo, feche, deseje ser diretora, não por mim, mas por você, para que você tenha todos os ganhos, todos os benefícios e todas as facilidades. E eu quero te ajudar a isso, porque eu te ajudando, a minha vida também vai ser transformada. Ó, quando eu formo diretoras, ó, diretora, quando eu formo duas novas diretoras de primeira geração, a Mary Kay me repassa 4%, ó, R$ 1.160 a mais, tá? Quando eu tenho aqui a minha unidade, vamos lá, deixa eu explicar isso com mais calma. Eu tenho aqui a minha unidade, e aí é essa consultora que decide ser diretora. Aí ela começa a cadastrar, as meninas dela começam a cadastrar. Quando elas fecham lá o número de 40 consultoras, saem essas 40 consultoras da minha unidade e viram uma nova unidade, tá? Ai, meu Deus, mas vai sair tanta gente da minha unidade? Vai, o crescimento é assim. E quando você bota uma diretora em qualificação, você também continua, as suas outras consultoras continuam cadastrando, você continua cadastrando, então quando elas saem, você nem sente, porque isso faz parte do processo natural. E isso é bom por quê? Porque vai sair 40 consultoras da sua unidade que você não tem mais a responsabilidade sobre elas. A sua responsabilidade vai ser tratar somente a diretora. Então, você vai receber bônus de 40, 50, 60 consultoras que você não precisa trabalhar com elas, ensinar elas, se você quiser, mas não é a sua obrigação, é a obrigação da diretora delas. E você só vai tratar direto com a diretora. E mesmo assim, você está ganhando dinheiro por isso. Então, isso é quando você começa a escalar ainda mais o seu negócio. É quando você começa a ter menos trabalho braçal e exercer ainda mais a sua liderança. Por isso que a gente estuda a liderança todos os dias, sempre, tá? A futura executiva é quando tem de 3 a 4 diretoras. Nesse momento, hoje, eu tenho 3 diretoras formadas e a quarta está em qualificação. Eu preciso de mais 4 diretoras. Quem será? Será que você vai ser essa próxima diretora? E aí, ó, quando eu tenho 3 diretoras a mais, eu ganho uma média de bônus de 1.600
com diretoras que produzem uma média de 22 mil pontos. A diretora executiva, quando ela tem 5 diretoras, ao invés dela ganhar 4%, ela já ganha 5%. E aí, ó, aumenta os ganhos de diretora, os seus ganhos de diretora sênior vai para R$ 3.500, uma média. Quando você é diretora executiva elite, é quando você tem 8 diretoras formadas de primeira geração, você ganha 5% sobre a produção dessas 8 diretoras, fora os seus bônus, fora os que é a mais, e dá uma média de R$ 5.600 a mais. Eu vou trazer aqui um bônus meu para você entender, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui foi em agosto de 2017. Crédito Mary Kay foi o meu bônus das diretas, ó, o que as diretas produziram, um bônus de volume da unidade, o bônus de diretora e olha o meu bônus de diretora sênior. Só as minhas diretoras formadas me deram R$ 6.446 a mais. Olha aqui, ó, todas essas aqui eram as minhas diretoras na época. Daniela, você já tive muitas diretoras. E elas desistem por frustração, por não fazer mais sentido, por não conseguir tocar o negócio, por falha financeira. Então, eu estou te convidando a fazer e continuar, assim como eu estou aqui, ó. Elas desistiram e eu continuo, e Mary Kay continua sendo minha fonte de renda principal. Ó, Lilian continua aqui, ó. Ó, 1.000, ó. E aí, as minhas diretoras formadas me deram um bônus de R$ 6.446. Eu não conhecia as consultoras dela, eu não premiava as consultoras dela, eu não treinava as consultoras dela. A minha conversa era com elas. Então, eu te digo, formar diretora é muito vantajoso. Vou te mostrar um outro aqui. Olha que loucura, ó. Esse mês aqui eu ganhei R$ 34.700. E olha aqui, ó, o bônus da minha unidade foi 11. O bônus de diretora sênior foi 11 mil também. As minhas diretoras descendentes me passaram um bônus de 11 mil. Olha isso aqui, ó. Lilian, que vocês conhecem, minha irmã. Olha quanto a mais entrou no meu bônus. R$ 6.000 a mais, só da unidade dela. Então, o negócio Mary Kay é um negócio que você, quanto mais forma pessoas, quanto mais forma líderes, mais vantajoso e mais lucrativo ele é para você. E aí ainda tem um bônus novo, ó, quando você, além desses bônus todos, esse aqui é um bônus de crescimento, que você, quando vira diretora sênior, você ganha mais R$ 2.000, quando você vira futura executiva, mais 3.500, quando vira executiva, mais 5, quando vira elite, mais 10, quando vira diretora nacional, mais 25, diretora nacional sênior, mais 30, diretora nacional executiva, mais 40 mil e diretora nacional executiva elite, mais 100 mil. Então, esse mundo aqui para cá, você ainda não sabe nada e tem muita coisa pela frente. Você sabia que a diretora nacional, ela se aposenta? Existe aposentadoria na Mary Kay? Você sabia disso? Pois então, eu estou te falando, existe esse programa. E quando você chegar como futura diretora, você vai ganhar um treinamento trazendo toda a carreira até nacional e como funciona para você se aposentar. Então, feche você como futura diretora para você ter acesso a esse treinamento. E aí, ó, eu quero fechar aqui para não ficar tão grande, te falando o seguinte: o que você pode fazer ou sonha que pode, comece agora. Coragem envolve talento, poder e magia. Somente o comprometimento em relação às suas próprias realizações fará você crescer. Comece agora a trabalhar o seu sonho. Comece agora a trabalhar e seu sonho será naturalmente realizado. O que você precisa começar a fazer hoje? Entender que a sua experiência que você está vivendo em Mary Kay, você precisa dividir com outras pessoas. E não precisa ser um texto super elaborado, um diálogo mecanizado, cheio de gatilhos mentais, não é nada disso. Seja você uma pessoa real, convidando uma pessoa real para se dar uma oportunidade de conhecer Mary Kay. Você está gostando do que você está vivendo em Mary Kay? Você está gostando de quando você vende, de como isso te deixou mais viva, de como te deixou isso mais feliz, mais radiante? Convida as pessoas para fazer a mesma coisa que você faz. Entenda
Quem mais conseguir desenvolver a habilidade de fazer as mesmas coisas todos os dias, várias vezes, é essa pessoa que vai chegar lá todos os dias, assim como você toma banho, assim como você vai para o seu trabalho, assim como você come, assim como você dorme, você precisa criar a rotina de todos os dias, oferecer oportunidade para comece com uma pessoa, depois comece para duas, para três e crie o hábito de ser parte essencial do seu dia, obrigatória, oferecer a oportunidade, Mary Kay, porque isso vai te levar a lugares tão altos que de repente você hoje nem imagina, além das milhares e milhares de vidas que você vai transformar nessa sua jornada. Deseje a jornada, deseje percorrer esse caminho, e eu tenho certeza e eu vou estar aqui para te ajudar no que você precisar.